Ah, olha, chega a hora, né? Aquele momento em que a fome aperta, né, gente? E se a gente não segurar, sai fácil da dieta, não é? Vai falar de dieta justo comigo? Isso é perseguição. E o Álvaro estava comendo na reportagem Pois anterior. é. Eu tenho que confessar, tá bom. Confesso, de vez em quando eu dou mesmo uma extrapolada, ainda mais quando o assunto é a atração de hoje, do nosso Mitos e Verdades, né, Carol? Bom, mas eu adoro. Quem nunca, afinal de contas, né? A gente sabe que não é uma coisa muito saudável, mas numa festinha, na rua, na hora, sabe, que aquela fome vem, a gente cai logo o quê? Num salgadinho. É né? o famoso escorregão. Agora, difícil, vocês não acham, recusar uma coxinha? Você recusa? Mas eu vou falar também que essa noite, Carol, nós estamos em busca da coxinha perfeita. E sim, ela pode ser mais saudável também. Quase uma unanimidade. Deliciosa, versátil e de tempos em tempos chega em novas versões e novos sabores. Coxinha de feijoada, já ouviu falar? Coxinha de jaca, coxinha de pizza, tem até picolé de coxinha. Por isso, ela está aqui no Mitos e Verdades da Alimentação. A coxinha é amada, seja como um petisco, seja como uma iguaria gourmet em ocasiões sofisticadas. Coxinha é um salgado brasileiro, mas foi originado aqui em São Paulo. Em Portugal também é bem conhecido. Ele é feito basicamente com farinha de trigo, a massa, né, óleo, água e o caldo de frango. Ele é recheado tipicamente com frango desfiado. Depois ele é empanado e frito. A coxinha é fonte de proteína e dá saciedade também. E a gente precisa consumir proteínas, porque nós não fabricamos proteínas. E a proteína mais comum de ser utilizada na coxinha é o peito de frango, que é uma proteína de alto valor biológico e baixo teor de gordura. Mas não é para sair comendo coxinha todo dia. O consumo deve ser moderado. Além de eu ter muita farinha, eu tenho aí o óleo que é frito essa coxinha, e o óleo também é um alimento, acaba sendo um alimento inflamatório, com excesso de gordura saturada, que pode também ocasionar vários problemas de saúde. Mas é claro que a gente foi atrás de opções mais saudáveis, que não comprometem a saúde e aliviam o peso na consciência. A gente pode fazer essa massa não só com farinha de trigo, né, que é pobre. A gente pode fazer com tubérculos, com batata doce, com mandioca, com abóbora, com milho. Então eu posso fazer uma massa com uma massa de couve-flor, usar uma farinha que não tenha glúten. Toda semana a gente vive esse drama, esse dilema aqui no Mitos e Verdades, tão provocante. Hoje é de coxinha, né? Dá uma olhadinha só, olha. Edu, Carol, com vocês a provocação, hein? Escolham aí no estúdio. O que você quer de coxinha? Eu tenho aqui manjubinha, tenho beterraba com ricota, tem coxinha doce também, olha. Essa aqui é de morango, tem coxinha até de pururuca. Qual vocês escolhem? É hoje que a gente sai da dieta, hein, Carol? Vai, você primeiro. Ah, é difícil escolher, mas assim, eu me lembro quando eu estava grávida, que eu dizia coxinha é a combinação perfeita de proteína e carboidrato. Então me sentia ótima. Tá escolhido. Adoro coxinha. Eu quero provar pronto. de beterraba. Vai, Duran. Tá bom. Agora deixa eu contar a pilantragem que eu fiz com vocês. Eu não falei nada dessa coxinha aqui, porque essa aqui já escolhi para mim. A coxinha é de mandioca, de aipim, massa de aipim, de mandioca. Que delícia! Essa é minha, viu? Quer aprender a fazer? O chefe Baca já está com a mão na massa. Ele se especializou em coxinhas. Hoje comercializa cerca de 70 sabores diferentes do salgadinho. A coxinha de mandioca é um sucesso. A base da massa é feita só com mandioca cozida. Pra gente dar liga nessa massa de mandioca, a gente vai usando a margarina. Pegando aos poucos pra gente não exagerar e ficar mole demais, tá? Qual o ponto da massa? Quando ela começa a desgrudar da mão. Olha isso. Uma coxinha de mandioca é uma excelente opção.
É bom porque mandioca é um tubérculo, é uma raiz, né? Vamos dizer assim, traduzindo, que ela é rica em magnésio, em potássio, em fibras, ela tem baixo índice glicêmico, dá saciedade, muito mais rica do que farinha de trigo. Por que você prefere margarina em vez de manteiga, óleo na massa? A margarina para mim foi muito melhor na questão de maciez na massa, deu certo para mim. Para o recheio da coxinha de mandioca, o chefe optou pela salsinha. Na sequência, as coxinhas são passadas na água e na farinha especial para empanar. Na hora de fritar qualquer tipo de coxinha, chefe Baca dá uma dica importante. Óleo bem quente aí, 20, 30 segundinhos, a gente consegue fritar nossa coxinha. Coxinha engorda, mito ou verdade? Verdade, porque a maioria das pessoas que adoram coxinha, elas já comem de uma forma inadequada. E quando comem coxinha, gente, ela não vai comer uma coxinha, ela vai comer várias coxinhas. Então, a coxinha acaba sendo mais um agravante para o excesso de peso. Uma coxinha tradicional tem, em média, 150 calorias. Por isso, a Samara Gomes foi lá no @Domingo Espetacular com uma dúvida. Coxinha aumenta o colesterol, mito ou verdade? Verdade, Samara, porque as coxinhas são fritas e toda fritura vai fazer aumentar seu colesterol. Outra criação, essa é especial para os vegetarianos, é a coxinha de beterraba. Sensacional, porque beterraba é um alimento muito bom para a nossa saúde. É riquíssimo em potássio, em magnésio, em fibra, tem óxido, ele vai aumentar a perfusão do nosso sangue porque ele vai aumentar o óxido nítrico. É muito legal. Aqui a gente vai começar o preparo da massa. Para a coxinha de beterraba, o chefe coloca numa panela 300 ml de água, uma beterraba batida, margarina e sal. Repara aqui que a minha água já está fervendo. Quando ela estiver fervendo, a gente adiciona a nossa farinha de trigo. E vamos começar a mexer a nossa massa. O ponto é esse, quando a massa desgruda do fundo da panela. Na sequência, o chefe sova a massa até deixá-la bem lisinha. O recheio dessa coxinha de beterraba fica por conta da ricota. Aí é só empanar normalmente e fritar. E o chefe não para de inventar. Curioso para experimentar uma coxinha de torresmo? Foi uma coisa bem diferenciada que eu fiz, tá? A coxinha de torresmo. Porém, a coxinha de torresmo, ela tem um detalhe muito importante. Quando você comprou a coxinha de torresmo, pegue e consome ela na hora. Porque aí você vai ter a crocância do torresmo na coxinha. Quer fazer aí em casa? r7.com/canal Domingo Espetacular. Mas cuidado, hein? Coma com moderação. Uma coxinha de torresmo de 100 gramas vai ter 400 calorias no mínimo. E olha, tem coxinha doce também. Numa panela fervente com água e morangos batidos, o chefe adiciona sal, a margarina, o açúcar e a farinha de trigo. Mexe até a massa soltar do fundo. Aí é só sovar, rechear com morangos, empanar Óleo bem quente. e fritar. Evitar mexer no salgado quando ele está fritando. Mexer somente o necessário. Usar frutas no recheio ajuda a manter a coxinha mais saudável. Mito ou verdade? Verdade. As frutas utilizadas nas coxinhas doces seria a parte benéfica, saudável da coxinha doce. Mas é claro que não ia faltar a estrela da festa, né? A coxinha com recheio de frango cremoso. Então, se liga aí, porque essa tem um toque especial. Fabiana herdou o ofício e o talento da mãe, que começou a fazer salgado em 1988. A Fabi começa pelo recheio. O frango já foi cozido e desfiado. Na panela, ela aquece o molho feito com tomates frescos e cebola. Acrescenta o frango, ajusta o sal e finaliza com o cheiro verde.
Para o preparo da massa, nós vamos usar o caldo do frango. Nós vamos agregar o purê de batata, a margarina e já preparo para adicionar a farinha de trigo. E aqui começa o nosso jogo de braço. A massa, como você pode perceber, já está totalmente uniforme e já não está pegando na panela. Agora é só modelar. E a Fabiana, que não é boba, não perde a oportunidade de mandar ver. Essa coxinha, a receita dela sempre saiu com amor e alegria. Nós sempre fazíamos uma grande festa. E aqui na Bahia não podia ser diferente. A coxinha de frutos do mar faz sucesso. E a especialidade do chefe Vitor Faustino é com siri catado. O preparo começa pelo recheio. O chefe refoga a cebola no azeite e sal, acrescenta o alho, pimentão amarelo e o vermelho. Vamos deixar dar uma reduzida. Fica branca. Adiciona temperos e coloca a carne de siri catado. E agora é um processo comum, como se você fosse fazer uma carne mesmo. Você vai deixar, você vai misturando até cozinhar. Depois de cozido, ele vai estar bem úmido, então a gente vai fazer o processo de escorrer o caldo. A gente vai colocar esse recheio na peneira e vai dar umas apertadas com a colher mesmo, para ele poder soltar essa água, esse caldo do siri. Porque para a gente rechear nossa coxinha, o recheio não pode estar muito úmido. O chefe finaliza o recheio com caldo de limão. Para a massa, ele coloca numa panela água, 2 folhas de louro, temperos a gosto, a manteiga e o caldo do siri que sobrou do recheio. Espera derreter a manteiga e ele vai ferver um pouquinho para a gente entrar com o trigo. Aqui a massa aqui já está pronta, já tem uma massa bem densa. Aí é só modelar as coxinhas, empanar e fritar. E a gente também pode fazer com vários outros recheios, né? Camarão, bacalhau, mexilhão. Claro, eu vou provar. Tá com aparência bem crocante. Deliciosa. Do prato de domingo tem mais receitas diferentes para você. Acesse r7.com/canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera para o QR Code para aprender a fazer coxinha de carne de sol e de sobremesa, coxinha de brigadeiro. Se fizer em casa, poste nas redes sociais com a hashtag Prato de Domingo. Seus pratos podem aparecer aqui no quadro Mitos e Verdades.